E fala, querido torcedor brasileiro, como é que vocês estão? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que você está assistindo esse vídeo, mas pra gente é um prazer ter vocês aqui na Sport News, isso mesmo, o canal de todos os boleiros do Brasil e do mundo. E hoje nós vamos escutar, nós vamos assistir a história desse cara aqui, ó. É isso mesmo, Adriano, o Imperador. E a história é o dia que o Adriano virou ou Imperador. Então, desde já, eu peço para vocês deixar o seu like, eu peço para vocês comentar e curtir aí o nosso canal. E a gente vai estar passando aqui a história real de quando que foi que o Adriano foi considerado, foi chamado o Imperador. Então, bora lá pro vídeo, bora para a tela do computador. Bora lá, o Garrinchinha já está aqui na tela, hein? Rapaz, vamos entender melhor essa história, o dia que o Adriano virou o imperador de Roma, o imperador da Itália, enfim, vamos entender. O imperador do mundo, né? O Adriano é conhecido hoje nos quatro cantos do planeta Terra e a galera gosta muito do Adriano, então vamos entender melhor um pouquinho. Desde já eu queria dar aqui os meus créditos, sempre eu dou crédito aqui para a galera do canal GM, isso mesmo, GM. Gostaria de deixar aqui no final, a gente vai passar aqui os dados do canal o qual produziu esse vídeo, então desde já parabéns pelo vídeo, um vídeo maravilhoso, como sempre, a gente sempre faz a questão de endossar quem fez, quem criou o vídeo, muito bacana, muito bom. Tá bom? Então bora lá pro vídeo, bora lá, que o mais importante, hoje vai ser sem corte, né, vai direto. Eu vou pausando aqui, enfim, a gente vai conversando um pouquinho sobre Adriano, o Imperador, tá bom? Bora lá pro vídeo. A seleção brasileira sempre foi recheada de grandes jogadores, e quando falamos em atacantes, é quase impossível não citar um certo jogador que é um grande ídolo no Flamengo, na Inter de Milão e é respeitado por outros grandes jogadores de futebol, e também por outras grandes torcidas de diversos times do mundo. Isso porque ele não era só um simples atacante. Adriano era capaz de fazer certas coisas parecerem fáceis. Parte Adriano, carica a sinistra, il tiro, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, l'imperatore! Contropiede, 1 contro 2, attenzione all'imperatore, salta il primo, attenzione, è 1 contro 1, attenzione, è 1 contro 1, attenzione, cerca di saltarlo, ne salta, arriva il secondo, il tiro, ma che gol ha fatto! Ele era um verdadeiro monstro e foi grande ídolo para diversos jogadores como Romelu Lukaku e o Zlatan Ibrahimovic. Mas o Adriano poderia ter feito muito mais e ido muito mais longe no futebol. Hoje você irá conferir o É por isso que chamam o Adriano de Imperador. Mas antes, deixe seu like e, claro, se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade. Imperador, do latim imperatore, é a referência dada aos soberanos de algumas nações, para o Adriano de alguns times, como a Inter de Milão, onde ele construiu uma bela história e é admirado por todos. O imperador tem por obrigação ter muita força, e no caso do Adriano, ele tinha de sobra. Ele era um dos atacantes mais fortes, seja fisicamente nos confrontos com os defensores, onde na maioria das vezes ele parecia um tanque e sempre levava vantagem, ou nos chutes que era uma verdadeira bomba. Rapaziada, Adriano, para quem a galera mais experiente aí, igual a mim, eu vi o Adriano jogar no São Paulo, vai passar algumas coisas, eu acredito, do São Paulo. Mesmo no final de carreira, o Adriano era diferenciado, é um tanque. Tem um lance aí do São Paulo, que eu não sei se era São Paulo e Corinthians o jogo, que acho que foi o Chicão, né, o antigo zagueiro lá do Corinthians, tentou dar um jogo de corpo nele, bateu e voltou. Adriano era um monstro, um tanque. Em uma entrevista, o ex-lateral Cicinho disse: Deus deu a ele o dom de jogar futebol para tirar a família dele da favela, mas isso não quer dizer que era preciso abandonar as pessoas com quem ele cresceu. E ele nunca abandonou, mesmo que eles consideram que ele seja o imperador, ele sempre manteve a essência. Adriano Leite Ribeiro nasceu no dia 17 de fevereiro de 1982, na Vila Cruzeiro, do Rio de Janeiro. Por lá, ele era chamado de Pipoca, porque comia muitas pipocas de sua tia. No passado, era comum ouvir tiros por onde ele morava, e um desses acabou acertando seu pai de forma acidental. Meu pai, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai tomou um tiro na cabeça. O pai do Adriano não faleceu, mas ver o pai no chão foi uma cena forte para uma criança. Quando moleque, Didico viu no futebol um caminho para dar uma casa aos pais, mas ele acabou se tornando um dos jogadores mais temidos pelos zagueiros. Ele começou sua carreira no Flamengo, onde jogou desde os 7 anos de idade, e ele precisou de apenas uma temporada no profissional para chamar a atenção dos clubes italianos. Ele era uma grande promessa, e chegou na Inter de Milão aos 19 anos de idade em 2001, e logo na sua estreia, ele fez um gol de falta em um amistoso contra o Real Madrid. Esse gol aqui, dizem
os mais experientes, dizem que esse gol aqui tornou o Adriano o imperador, tá? A partir desse gol aqui, lembrando, tá? Foi sabiamente dito aqui no vídeo, que o Adriano ele só jogou uma temporada no Brasil antes de se transferir para a Inter, tá? E esse gol aqui foi a chave de virada lá na Inter do Adriano. Vamos acompanhar. Olha que pedrada. Parte Adriano, sinistro, gol, incredibile, il sinistro del 19enne brasiliano. Adriano foi emprestado para a Fiorentina e depois para o Parma. Era bem legal falar sobre isso, é muito comum, lá, desde antigamente já, tem muita gente que fala, os meninos que saem novo aqui do Brasil, sempre, por exemplo, vai pro Real Madrid e é emprestado, vai pro Barcelona e é emprestado, isso daí já é algo normal lá na Europa. O Adriano, mesmo ele sendo já considerado, a galera já começou a falar, o Adriano era diferenciado, mas ele chegou na Inter e mesmo assim ele foi emprestado, e aqui ele foi pra Fiorentina, foi pro Parma, e pega as pedradas que ele fazia nesses outros clubes menores, apesar que nessa época o Parma não era tão pequeno como é hoje, né? O Parma era um time conhecido, a Fiorentina também, mas mesmo assim ele foi emprestado para esses times. Com o objetivo de ganhar experiência. No Parma, ele marcou um outro gol de falta. Olha essa pedrada. E claro, no estilo Adriano, um verdadeiro foguete. Olha a distância. Взрывается аплодисментами стадион. Это Адриано, это его коронный удар. O ano de 2004 foi o melhor e o pior ano de sua vida. Ele retornou à Inter de Milão e começou a se tornar o Adriano Imperador. A torcida e a imprensa italiana começaram a chamá-lo assim. O motivo? Adriano marcava belos gols e tocava o terror nas defesas adversárias. Ele era forte, destemido e simplesmente imparável, como um imperador deve ser. Adriano foi para a seleção e disputou a Copa América em julho de 2004. Na final contra a Argentina. Esse gol é antológico que o Adriano fez. Eu estava assistindo esse jogo, os argentinos estavam zoando com nós brasileiros, e tem até um vídeo que fala do Luiz Fabiano e do Adriano, eles conversando que ele já queria sentar porrada já nos argentinos, mas olha o que o cara fez. A seleção brasileira estava perdendo por 2-1, até que aos 47 do segundo tempo, Adriano empatou o jogo e a partida foi para os pênaltis. Por 2-1, pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Chama. Gol! Chama. Pode até empatar! Brasil! No final, o Brasil foi campeão. Mas em agosto de 2004, a vida de Adriano virou de cabeça para baixo. Em uma carta que escreveu para a Inter de Milão, o Adriano contou que, enquanto estava no ônibus do clube, ele recebeu uma ligação e descobriu que o pai tinha morrido. Aquele foi o momento mais difícil de sua vida. Ele sofreu muito e falou que foi uma dor insuportável. Na partida após o ocorrido, Adriano marcou um gol e dedicou ao pai, e recebeu todo o apoio dos companheiros de equipe. 1-2, Adriano, attenzione, va dentro, Adriano, resiste Adriano, salta il portiere, il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol. Acho que é contra o Barcelona, tá? L'imperatore ha scartato tutti, e l'ha messa dentro. Mas depois de ter perdido o pai, Adriano nunca mais foi o mesmo. O Javier Zanetti, companheiro do Adriano na Inter de Milão, disse que ele era como o irmão mais novo, e não ter conseguido tirá-lo da depressão foi a maior derrota da carreira. Adriano ainda jogava muito, marcava belos gols e era um dos melhores atacantes do mundo, mesmo não estando bem psicologicamente. Em 2006, ele foi para sua primeira e única Copa, junto de Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Zé Roberto e outros grandes jogadores. Claro que assim como as grandes estrelas do Brasil, o Adriano era muito resenha, principalmente nas entrevistas. Perguntar sobre depilação porque só falaram de futebol. Mas assim, você já depilou alguma moça? Assim? Ainda não, mas se você quiser eu te depilo. Eu vou deixar o telefone depois. Tá bom. Na Copa, Adriano marcou 2 gols, contra a Gana e contra a Austrália. Adriano, it's there. Breakthrough for Brazil. Mas a seleção brasileira foi eliminada na quarta de final. O Zlatan Ibrahimovic falou isso sobre ele. I mean, I played with great champions. I played with players that already was wow. But the one I felt that could do it longer was, and he didn't do it, was Adriano when I was in Inter. I demand him to stay because he's the player I want to play with. Because he
the way he was an animal. He could shoot from every angle. Nobody could tackle him. Nobody could take the ball. He was a pure animal. But it lasted for a short time. So, well, it's a shame that it lasted so short time only. Depois da derrota na Copa, o rendimento de Adriano caiu muito, e ele viveu o pior momento da carreira. Ele estava fora de forma, ainda não tinha superado a morte do pai e bebia muito. Em 2008, Adriano voltou para o Brasil por empréstimo e voltou a jogar bem pelo São Paulo. De primeira, pro Adriano, posição legal, vem o PR. Aí foi esse lance, não foi contra o Corinthians não, foi contra o Palmeiras. O Pierre tentou dar um jogo de corpo, sei lá o que o Pierre tentou fazer ali. E o Adriano, só segurou o corpo, só o cara bateu e caiu. Adriano ganhou, de frente pro Marcos, a batida! Gol do São Paulo! Mas quando retornou à Inter de Milão em 2009, ele chegou a abandonar o time e voltar para o Brasil sem autorização e sem avisar ninguém. Um tempo depois, ele saiu do clube, mas ainda tinha todo o respeito e admiração por todos na Itália. No Flamengo, em 2009, ele jogou muito, foi campeão e artilheiro do Brasileirão. Um dos gols foi esse contra o Coritiba. Na frente o pet pro Adriano, que bola, Adriano por cima, que golaço! Golaço do Imperador Rubro-Negro! Adriano Imperador! No total, foram 34 gols em 48 partidas. Depois do Flamengo, Adriano chegou a jogar na Roma, no Corinthians, Atlético Paranaense, mas não teve um bom rendimento em nenhum deles. E por fim, Adriano Imperador encerrou a carreira em 2016 no Miami United dos Estados Unidos. Hoje em dia, já aposentado, o Adriano aproveita os momentos com a família e com os amigos. Tudo que ele queria era ser um cara normal, e todas as coisas que conquistou foi pela família. O Cicinho falou uma vez que o que mais impressiona no Adriano é o fato de ele achar que ele é um cara normal. Ele tinha em mente que nasceu na Vila Cruzeiro e se tornou imperador, mas que podia andar descalço na rua que virava o Didico. Mas a mídia sempre perseguiu o Adriano, e qualquer coisa que ele fazia virava notícia. Afinal, ele sempre achou que fosse uma pessoa normal, nunca esqueceu suas origens. Com todo respeito, é o melhor cachorro quente aqui da Penha, mano, papo reto. Super dog da Maragogi. Nem cavalo com ele. E ele mesmo diz que poderia ter ido muito mais longe no futebol. De qualquer forma, ele sempre será um eterno ídolo da Inter de Milão e do Flamengo. Ele foi um verdadeiro imperador dentro de campo, mas fora das quatro linhas, ele quer ser apenas o Adriano, ou melhor dizendo, o Didico. Um cara normal, nascido na Vila Cruzeiro, que vive tranquilamente com a família e é um grande exemplo e inspiração para as outras pessoas. Atacante igual nós não tem. Beijo! Me dê, papai! Ô, calor! Beijo! Nem cavalo aguenta hoje. É, nem burro. Bom, galera, é isso aí. O Adriano era muita resenha, o Adriano era muito jogador, né? Para quem acompanha futebol sabe disso. O Adriano jogou muito. Infelizmente, teve essa questão da morte do pai, e a depressão é uma doença silenciosa e tem que ser tratada, e possa ser que na época ele não teve essa ajuda e tudo mais. Mas enfim, deixa o seu comentário, o seu like aí, escreva pra gente o que você achou desse vídeo. Forte abraço, muito obrigado, Deus abençoe e vamos para a próxima.